Uma bola de tênis com 60 gramas de massa bate contra uma parede a 30 metros por segundo. Então já trata-se de uma colisão. Após rebater, ela retorna à mesma direção, porém em sentido oposto, com velocidade 25 metros por segundo. O contato com a parede dura apenas 0,05 segundos. Item A. Represente a situação descrita indicando a direção e o sentido dos vetores velocidade da bola antes e depois da colisão. Depois determine a intensidade da força média que agiu na bola durante o tempo em que ela esteve em contato com a parede. Tá? E depois a gente vai falando sobre as outras coisas aqui. Vamos desenhar que tem bastante coisa. Então vamos lá. Eu tenho uma parede. Eu vou desenhar a bolinha chegando na parede primeiro. Então ela tem uma velocidade VA igual a 30 metros por segundo. Tá. Isso aqui eu vou chamar de antes. Aqui está a parede. Aí ela vai ficar em contato com a parede, esmagada, durante um ΔT de 0,05 segundos. Gente, agora eu preciso falar uma pergunta muito importante para vocês. Como é que eu represento, nesse momento, o vetor força que a bolinha está sofrendo da parede? Isso é muito importante, que vocês pensem nisso. Opa! Ah, vixe, veio duas agora. Agora veio de baseada. Aê, vixe, olha os caras, é isso aí. Sentido oposto. Então vamos desenhar ela aqui. Essa é a força. Eu vou chamar ela de força média, porque ele chamou também. Por que ele chamou de força média? Porque provavelmente essa força não é constante durante esse intervalo. Ela vai apertando, 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 e depois vai desapertando, desapertando, apertando. Imagina isso. Imagina um corpo apertando, 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 desapertando, desapertando, desapertando. Né? Então, há uma variação nessa força. Então, ele está falando de força média. Né? Você tem que tentar visualizar esse momento do choque. Aí, depois, a bolinha já está voltando com uma velocidade V'(A) igual a 25. Né? Isso na conta a gente vai ter que levar em consideração, hein? Tá? Como é uma colisão de bate e volta, eu vou adotar para a direita como positivo. Então, o item A, fizemos. Né? Colocamos, inclusive, aí a força. Aqui é depois, né? Aqui antes, faltou um S. Opa. E aqui depois, perdão. E aqui o durante. Beleza? Tá. Aí ele pede para a gente determinar a intensidade média dessa força que agiu durante o tempo em que ela esteve em contato com a parede. Explique o significado do sinal encontrado para essa força. Entenderam agora por que eu estava insistindo na questão da força? Para a gente pensar nessa força? Porque se tudo der certo, a gente deve obter uma força com valor negativo. Né? Por conta dos vetores que nós estamos observando aqui. Beleza? Bom, se tem força, tem impulso. Se tem impulso, tem variação da quantidade de movimento. Então, eu vou usar o teorema do impulso. Né? Item B. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Portanto, o impulso é igual ao Q final menos o Q inicial. Beleza. Como ele quer a força, eu também vou abrir o impulso. Então, eu vou falar que força média vezes tempo é igual a mv final, aqui, mv final, menos mv inicial. Tá. Agora que a gente abriu a fórmula, colocou tudo bonitinho, eu vou substituir os valores. E aí, muita atenção na questão da velocidade. Tá? É precisa, viu? Na verdade, acho que não, viu, Elvira? Porque na hora que você colocar o próprio sinal aqui, o examinador vai perceber. Você não precisa não, tá? É que eu vou confessar para você uma coisa, né? Porque eu já corrigi prova da VUNESP. Não de física, né? Mas de química. Atrapalha o examinador se você não colocar o sentido. Por quê? Ele vai ter que pensar naquilo. Bom, vamos lá. Força média. A força média vezes
o tempo, 5, 10 a menos 2, igual a massa, 60 gramas. Muito cuidado, porque a massa precisa estar em quilos, né? Então fica 60 vezes 10 a menos 3. Eu vou fazer passagem por passagem para a gente acostumar com o problema do sinal, tá? Vezes. A velocidade final, eu vou colocar menos 25, porque ele está voltando. Menos massa vezes a velocidade inicial. 30. Pronto, ó. Pronto, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de resolver esses exercícios. Por causa do sinal. Se você botar um sinal errado, acabou. Acabou. Tá? Então fica, vamos lá, agora é conta, né? Força média vezes 5, 10 a menos 2, igual a... deixa eu pegar a calculadora aqui. 60 vezes 25 dá 1.500. Isso aqui, ó. Só que é 10 a menos 3, então eu vou colocar menos 1,5. Tá? Agora aqui, essa outra parte da conta. Menos, que também vai ficar menos por causa desse menos aqui, né? Ó. Então fica 60 vezes 30 dá 1.800. Então dá menos 1,8. 1.800, 10 a menos 3, né? Dá 1,8. Então, a força média igual a menos 3,3, né? Sobre 5, 10 a menos 2. Olha lá o sinalzinho lá. 0,66. Vai dar 66 newtons. Agora para pensar um pouquinho, gente. Quando a gente fala em forças externas muito pequenas, né? Isso aqui ainda é uma colisão entre um corpo bem pequenininho, com uma velocidade até que alta, né? 30 metros por segundo, uma velocidade alta, contra uma parede. Você vê que a força da colisão ela é muito maior do que o peso. Quer ver? O peso dele vai ser 0,6 newtons, o peso do corpo. Né? A gente pode considerar o peso do corpo como sendo uma força externa, porque ele está sendo quem está fazendo é um corpo que é a Terra. Então veja que as forças internas elas são muito grandes comparadas com as forças externas. Por isso a gente acaba desprezando elas na hora de fazer os cálculos das colisões. Né? E isso é que a gente vai chamar depois lá de sistema isolado. Tá bom? Bom, item C. Explique o sinal, o significado do sinal, né? A força está sendo aplicada na direção, ó. Então aqui eu vou escrever assim, ó. A força é aplicada no sentido oposto ao adotado como positivo. Agora o item C. Calcule o impulso aplicado na bola enquanto ela interagia com a parede. Como a gente achou a força, né? O impulso é igual a... Então nós temos que força 66. Aí eu vou calcular o módulo, tá? Que eu vou deixar em módulo. Vezes 5, 10 a menos 2. Que vai dar exatamente esse 3,3 aqui, ó. Que é a variação da quantidade de movimento. Tá? A gente já tinha visto isso, ó. Isso aqui já era o impulso, ó. A variação da quantidade de movimento. Toda essa parte aqui era impulso.